Oi, gente, boa tarde. O meu nome é João Gabriel Haddad, eu sou aluno de mestrado do PPG-Com da UFRJ e eu também sou associado ao NetLab, que é um laboratório vinculado à UFRJ que estuda desinformação e fenômenos sociais na internet. Eu escrevi esse trabalho junto com a Débora Salles, que é coordenadora do NetLab, e a Marie Santini, que é diretora do NetLab. E o trabalho é intitulado Inteligência Artificial a serviço da publicidade fraudulenta, como golpistas se aproveitam da IA para atingir públicos vulneráveis em anúncios digitais. A gente, primeiramente, agradece a oportunidade de estar aqui apresentando esse trabalho e contribuindo com o debate aqui da conferência. Então, na introdução, primeiro a gente coloca que as plataformas digitais passaram a adotar modelos de aprendizado de máquina com IA durante o impulsionamento de campanhas com a promessa de aprimorá-las, de torná-las mais otimizadas. E aí, em nome dessa otimização, o ecossistema de anúncios mantido pelas plataformas permite que anunciantes fraudulentos utilizem ferramentas com IA em 3 etapas da campanha, e o nosso trabalho ele é dividido nessas 3 etapas. A primeira etapa é a segmentação de audiência, a segunda etapa é a personalização de peças e a terceira etapa é a criação de mídia para anúncios utilizando IA. E a gente fez esse trabalho motivado pela percepção de que há a presença de uma miríade de anúncios fraudulentos que utilizam tecnologias de IA, e a gente observou isso em trabalhos anteriores do NetLab. E isso levanta questionamentos sobre o funcionamento dessas ferramentas com IA nas plataformas. Diante desse cenário, o objetivo desse trabalho que a gente vai apresentar hoje é analisar anúncios fraudulentos circulando na Meta para demonstrar como as ferramentas movidas por IA são usadas por agentes maliciosos e para atingir pessoas vulneráveis. E aí a gente dividiu aquelas 3 etapas de utilização da IA no impulsionamento de anúncios na nossa introdução. A primeira etapa é a definição do público de anúncio com IA. A gente entende que a distribuição algorítmica de anúncios tem como objetivo mostrar peças mais pertinentes aos usuários. E isso é feito por meio da microsegmentação com IA. Com ela, as plataformas são capazes de direcionar publicações para públicos específicos, garantindo que a publicidade chegue a mais consumidores interessados pelo menor custo possível. Só que esse tipo de impulsionamento baseado na microsegmentação traz problemas, como a captura indiscriminada de dados de usuários, que nem sempre sabem quais informações sobre eles estão sendo usadas para poder criar essa microsegmentação, a falta de transparência e o viés algorítmico, porque essa microsegmentação pode gerar inferências sobre os usuários, muitas vezes danosa e que não estava prevista anteriormente. E aí o segundo pilar que a gente analisa é a personalização de anúncios com IA. E a gente observa que as plataformas utilizam tecnologias com IA para modificar o conteúdo dos anúncios, fazendo edições no formato das peças e combinações entre elementos textuais e audiovisuais. E aí no caso da Meta, que é a plataforma que a gente analisou, a gente viu que ela oferece o chamado produto dinâmico. E aí essa ferramenta ela altera ativamente o conteúdo dos anúncios, o que eleva a posição da plataforma de mera distribuidora de conteúdo intermediária para um agente que define propriamente o conteúdo veiculado. Com esse recurso de produto dinâmico, os anunciantes eles incluem diferentes opções de partes do anúncio. Por exemplo, eles podem definir 3 textos do anúncio e 3 fotos do anúncio, e a própria Meta define automaticamente qual a melhor combinação entre texto e foto a ser exibida para um usuário num determinado momento, num determinado contexto. E aí o último pilar que a gente analisa de ferramentas envolvendo IA para impulsionamento de anúncios é a criação de peças com IA. E aí a gente entende que para a publicidade, a manipulação de imagens e vídeos por meio da IA pode ser uma importante estratégia para produzir conteúdo humorístico, político e crítico, inclusive imagens e vídeos de alta qualidade de maneira acessível, mas ela também pode ser usada para enganar consumidores, já que o uso desse tipo de ferramenta muitas vezes envolve a criação de conteúdos indistinguíveis da realidade, como é o caso das deepfakes. E aí tem uma problemática de impulsionar anúncios desse tipo
que as ferramentas automáticas de moderação e filtragem de conteúdo são muitas vezes ineficazes para detectar conteúdo problemático. E aí isso leva à adoção massiva de IA por farsantes, porque a plataforma não consegue detectar aquele conteúdo, que aquele conteúdo é fraudulento, e é uma forma do anunciante fraudulento imitar uma figura conhecida. E aí, para a gente analisar essas 3 esferas num estudo de caso, num estudo empírico, a gente observou um tipo de fraude, um tipo de golpe, que surgiu a partir de um fato, de algo concreto que aconteceu de fato, que foi um vazamento de dados envolvendo a Serasa, que é uma empresa brasileira de análise para decisões de crédito. Esse vazamento aconteceu em 2021. O que aconteceu é que esse vazamento efetivamente aconteceu, o Ministério Público Federal abriu uma investigação contra a Serasa para entender como se deu esse vazamento, e depois que essas investigações começaram, agências de fact-checking brasileiras identificaram a circulação de vídeos fraudulentos envolvendo supostas indenizações por conta do vazamento de informações. E aí, a gente observou esse movimento e, por meio da interface da biblioteca de anúncios da Meta, a gente realizou 2 coletas de anúncios classificados como políticos sobre o caso da Serasa e que circularam no Brasil de 18 de março a 27 de maio de 2024. Após a coleta desses dados, a gente analisou sistematicamente o conteúdo de cada anúncio e consideramos que os anúncios fraudulentos eram aqueles que promoviam a falsa indenização atribuída à Serasa e incluíam conteúdo explicitamente manipulado de figuras políticas. Daí nós encontramos 1.811 anúncios fraudulentos impulsionados por 14 anunciantes. Todos esses anúncios envolviam uma deepfake do deputado federal Nicolas Ferreira, do PL. E no vídeo, ele afirma, cada vídeo tem uma pequena variação, mas no geral, todos eles colocam o Nicolas afirmando que tem um novo decreto aprovado no Congresso que teria obrigado a Serasa a pagar indenizações a cidadãos brasileiros por conta daquele vazamento. E aí a gente separou aqui a deepfake do Nicolas, a forma como aparece no anúncio. Que história é essa de indenização do Serasa que vai pagar 30 mil? Serasa é obrigada a indenizar quase 200 milhões de brasileiros pelo vazamento de dados pessoais em 2021. Saiu essa semana a resposta do Congresso e se você tiver direito a essa indenização, que pode chegar a 30 mil reais, basta conferir se o seu nome faz parte dessa lista acessando o site oficial do Serasa, que está aqui nesse vídeo. Clique em Saiba Mais. E aí, além desse uso da IA para a produção de deepfakes, a gente também detectou que todos esses 1.811 anúncios utilizavam a ferramenta de produto dinâmico da Meta. Essa ferramenta é aquela que eu comentei no começo, em que os anunciantes sobem um determinado número de imagens e o algoritmo da Meta decide automaticamente qual dessas imagens mostrar para o usuário no momento que ele vê o anúncio. E aí o que a gente percebeu é que os anunciantes colocavam um vídeo com a deepfake, mas também incluíam uma imagem não relacionada ao golpe. A gente viu que essa imagem não relacionada ao golpe sempre envolvia cachorros, gatos, uma barbearia ou era foto de uma influenciadora alemã. E aí, o último pilar que a gente analisa nessa nossa sessão de resultados envolvendo o uso de IA no impulsionamento de anúncios é a definição do público-alvo. A gente percebeu que anúncios com versões de gatos e cachorros foram mais vistos por pessoas de até 54 anos. Já os anúncios com curso de barbearia e a imagem da influenciadora alemã foram vistos por pessoas de 55 anos ou mais. Mas a Meta não informa se a estratégia foi adotada pelos próprios anunciantes ou se foi o seu sistema que automaticamente direcionou os anúncios para o público que a empresa julgou como mais adequado. A Meta também não informa o público-alvo de cada versão do anúncio. Então, se o anúncio tem uma versão com a deepfake e uma versão com uma imagem de cachorro, por exemplo, a gente só sabe o público-alvo do anúncio como um todo e não de cada versão. Na nossa discussão, a gente coloca que as limitações na investigação de anúncios se intensificam com o uso de ferramentas de IA da Meta e de terceiros.
E essas tecnologias personalizam dinamicamente os anúncios, criando múltiplas versões para diferentes públicos, o que inviabiliza a observação integral e torna a biblioteca de anúncios da Meta incapaz de garantir a auditabilidade plena. Além disso, a gente considera que, ao intervir diretamente na edição e no conteúdo, a Meta deixa de atuar apenas como intermediária e passa a desempenhar um papel ativo na produção das peças, o que levanta questionamento sobre a sua responsabilidade na veiculação de fraudes. Basicamente é isso, gente. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui apresentando. A gente também se coloca à disposição para responder quaisquer dúvidas, eventuais dúvidas que vocês tiveram, esclarecimentos, ou quem se interessou por essa pesquisa ou por outros do NetLab, estejam à vontade para nos chamar por e-mail, que está aqui no slide. Obrigado mais uma vez.